Oi, gente, boa tarde, tudo bom? A Érica me convidou para a gente fazer essa live falando especificamente de problema odontológico em felinos, mas eu só vou dar antes uma chamadinha para vocês para uma coisa importante. É que a gente tem que cuidar da boquinha dos animais, cão e gato, igual da gente. A gente tem que escovar o dente deles todos os dias. Então, como que é a formação de tártaro? Ela se dá por 3 motivos. Primeiro é pela falta de escovação, que tem que ser todos os dias, igual a gente. Eu não tenho tempo, eu tenho muito bicho, o animal é bravo. Tudo bem, mas você tem que entender que os dentinhos dele tem que escovar os dentes todos os dias, igual a gente. Todo dia forma um biofilme. Se você ficar, você pode perceber que na hora da janta, se você não escovou na hora do almoço, já começa a ficar meio áspero, porque são cristais. Esses cristais, eles vão cristalizando a cada 3 dias. Então, no cão e no gato, a gente precisa escovar os dentes todos os dias. Então, o que é a formação de tártaro? Ela se dá pela falta de escovação, que tem que ser diária. Ela vai se dar pela anatomia. Então, você pega um animal, né, desse porte, que os dentes são separadinhos. Aí você vai pegar um pincher, que os dentes já são mais juntinhos, vai juntar mais tártaro. Você pega um braquicefálico, que aí ele vai ser, né, mais estreitinho. Então, os dentes vão ficar encavalados. Pug, por exemplo, que é bem estreitinho aqui, tem dente que nem é gerado, porque não tem espaço na boquinha dele. Então, o segundo motivo é a anatomia. E o terceiro motivo é a predisposição. Tem animais que vêm para mim com 2, 3 anos e já tem muito tártaro e isso vai levar à perda dos dentes, que eu vou explicar. Assim como vem animais com 8, 9 anos que nunca escovou, nunca fez nenhuma profilaxia e eles têm, assim, a gente fala que tem uma formação de tártaro, uma doença periodontal moderada ou até leve, tá? Bom, então isso acontece com o cão e o gato. O que é esse tártaro? O tártaro são bactérias. Quando você vê aqueles tártaros, pode ser leve, moderado ou grave. Quando você vê aquele tártaro no dente, aquilo são bactérias que estão aderidas ali naquele cristal. Então lá tem mais de 350 tipos de bactérias, de todos os tipos, gram-positivas, gram-negativas. Então o que essas bactérias vão causar? Elas vão causar 3 danos na boquinha do animal. O primeiro, o que é? Ela vai, como ela vai empurrando, ela vai ficando, o tártaro vai ficando espesso, vai empurrando, né, a gengiva, então o animal ele tem microsangramento. Aí essas bactérias que estão ali diariamente, elas vão ficar circulando no organismo, passando pelo rim, fígado, coração. Um dia pode pegar uma bactéria mais forte, pode pegar um animal imunossuprimido e aí pode apresentar alguma patologia no rim, no fígado, né, no coração, né. A segunda causa é que ela deixa o animal inflamado. O que seria isso? Você pega um animal saudável, qual que é o papel da célula? Ela tem que pegar os minerais, os nutrientes e carrear. O animal é um diabético, por exemplo, que ele toma insulina. Todo dia tem que fazer a glicemia dele e dosar a glicemia e tem que fazer a insulina. Aí ela tem que pegar aquela insulina e carrear. E ela ainda tem que brigar com os restos celulares da bactéria. Então o organismo de um animal com doença periodontal, com tártaro, pode ser leve, moderado ou grave, esse organismo ele não vai funcionar 100%. Eu tenho provas disso de animais que eram diabéticos e depois que a gente fez a profilaxia, fez as extrações, tudo que tinha que fazer, o tratamento periodontal completo, esse animal, a pessoa falou, nossa, eu consigo agora estabilizar a dose certinha da insulina. Tá? E o terceiro e mais grave, eu digo principalmente para animais menores, é a perda óssea. O que é essa perda óssea? Essa bactéria ela vai fazer com que o organismo destrua o próprio osso. Então quando você conversa com uma pessoa que ela fala assim, meu animal é velhinho, já está ficando banguelo. Não, ele está perdendo os dentes porque ele tem bactéria na boca. A bactéria vai fazer com que o organismo destrua o osso, ele vai perder a sustentação, a raiz ela vai perder a sustentação óssea. Então o que a gente vê aqui? Por exemplo aqui, nós vamos focar aqui. Você pega um animal saudável, ó, você vê aqui direitinho, né? A gente visualiza aqui o osso certinho, as raízes. O gato, por exemplo, o gato ele tem 3 dentinhos embaixo, na mandíbula. Então você vê aqui bonitinho. Num determinado momento da vidinha deles, às vezes ele tem até a gengiva aqui na linha certinho, mas quando você vai fazer o raio-x, ele já tem uma perda óssea. Esse gato, por exemplo, olha aqui, ele já perdeu aquele molar,
e olha a perda óssea de 50% que ele tem, que ele teve por doença periodontal, né? E isso, essa perda óssea, ela pode levar a uma fratura. Esse aqui é um maltês que, olha, se você notar, o osso tinha que estar aqui, ó, nessa linha. E olha, esse dente, que é esse dente grande aqui, ó, tá? Ele tá totalmente solto, ó. E aqui, talvez, não sei se a Érica vai conseguir focar bem de perto, mas aqui ele fraturou a mandíbula e um pedaço da raiz do dente, ou seja, ele ele perdeu todo esse osso aqui e fraturou aqui a mandíbula. Então, o que a gente tem que ter em mente, que eu sempre deixo bem claro o que é. Por que forma o tártaro? Pela falta de escovação, predisposição e anatomia. O que essa bactéria na boca do animal vai causar? Ele vai causar uma bacteremia, essa bactéria circulando no organismo, um animal inflamado. A gente vê aqueles animais idosos que chega aquele animal quietinho e tal, e depois que você faz o tratamento, ele volta, ele quer brincar, ele fica um animal ativo, porque você tirou a inflamação do organismo, a inflamação das articulações, tá? E você tem a perda óssea ao ponto de causar uma fratura. E uma fratura desse grau eu não tenho como corrigir. Eu não tenho como colocar, eu não tenho osso para eu colocar um pino, colocar uma cerclagem, ok? Isso acontece com cão e gato. Agora nós vamos focar nos felinos. Os felinos, muita gente acha que o gato é um cão pequeno, ele não é. A Érica vai focar daqui para frente vários vídeos falando sobre o gato. O gato, até o proprietário, até o tutor de gato, ele é diferente. Eu brinco com os meus clientes, falo isso para o proprietário de cão, que o proprietário de cão, ele mente, ele omite. Certo? Porque ele não sabe se aquilo que está acontecendo com o animal, se foi uma coisa que ele não fez ou que ele deveria ter feito, né? O que ele fez que não deveria ou o que ele deveria ter feito e não fez. Agora, o proprietário de gato, se ele chegar no veterinário e falar, meu gato não está fazendo isso, você pode acreditar. Meu gato não está fazendo isso, você pode acreditar. Então, até o tutor do gato, ele é diferente. Ok? Então a gente tem que dar hoje em dia a gente sabe, a Érica vai entrevistar duas colegas aqui, hoje em dia nós temos a especialidade em felinos, nós temos pós-graduação só em felinos, porque ele é um animal desde da formação dele até a vidinha toda dele, doenças diferentes, modos de tratar diferentes do que o cão. Bom, em relação à odontologia veterinária no felino, nós temos que se preocupar com duas coisas importantes. Ele pode ter a formação de tártaro, que aí você vai no veterinário, ele vai olhar, qual que é a sua queixa? Não, ele está com mau hálito, é isso. Bom, se ele está, a queixa é essa, halitose, né, mau hálito, então ele vai visualizar no exame físico, ele vai ver que esse animal tem tártaro, então ele vai providenciar uma profilaxia. Ponto. Agora, se o animal já está não querendo comer, ele já começa a salivar, né, babar com ou sem sangue, ele às vezes chega perto da comida e não consegue comer, ele se afasta, você percebe que ele tem fome e ele não consegue comer, ou ele tem mesmo aquele sangramento mesmo na boca. Então aí nós temos que pensar que esse gato, o ideal é que você leve, quando ele tem esses sinais, você tem que procurar um especialista, uma pessoa especializada em odontologia veterinária. Por quê? Porque ele tem duas doenças. Uma é a gengiva estomatite, que eu vou falar, vou mostrar, e a outra é a lesão reabsortiva. A lesão reabsortiva, nós só vamos saber se o animal tem se você fizer o raio-x intraoral. Pode fazer o de crânio, mas o de crânio não vai me mostrar detalhes que eu vou mostrar depois para vocês, tá? Tem que ser o raio-x intraoral, que é aquele igual de dentista. O animal, lógico, ele tem que estar anestesiado, porque você vai colocar o filminho aqui e você vai bater o raio-x e nós vamos estudar toda essa arcada, todas as raízes desse dente específico, tá? Então, assim, todo o gato que vai para uma anestesia, que vai para um tratamento periodontal, ele é necessário que se faça o raio-x intraoral, porque senão você não vai saber, às vezes o animal vai lá só fazer uma profilaxia, ou ele tem a gengiva estomatite, que eu vou falar ainda, mas se ele tem a lesão reabsortiva, isso vai atrapalhar
as extrações que eu tenho que fazer. Isso vai, e às vezes você leva o animal por um motivo, aí depois dali, sei lá, pode ser que dali 1, 2 meses ou dali 1, 2 anos, ele vai apresentar sinais dessa lesão reabsortiva que você já podia ter diagnosticado lá atrás, ok? Então, a gengiva estomatite, gente, ela é uma inflamação na gengiva, ela não tem uma causa definida, isso pode acontecer também em cão, mas acontece muito mais nos felinos. No cão, eu vou me programar para fazer as extrações aos poucos, porque você imagina, o cão ele tem 42 dentes, eu não consigo na mesma sessão tirar 14 dentes como nós vamos fazer no felino, tá? Então, já começa aí a diferença. Bom, então a gengiva estomatite, ela é uma doença, ela não tem uma causa definida, hoje em dia eles falam, né, que também é por causa do tipo de alimentação que o animal, que o felino, né, o doméstico tem, né, o felino doméstico tem, mas enfim, ele vai ter esses sinais. Quais são? Ele vai ter vai começar a salivar, a babar, com ou sem sangue, ele vai ter dificuldade de comer, às vezes não deixa se aproximar, às vezes o proprietário, o tutor, ele vai conseguir olhar que a boquinha dele tá bem vermelha, bem, né, a gengiva bem inflamada, sangrando, né? Então, no exame físico, quando ele vem aqui, nós vamos examinar e aí eu vou mostrar para o proprietário que ele tem lesões, ele tem úlceras aqui na gengiva, né? E ele tem úlceras na bochecha também, né? E às vezes, porque assim, quando você pega, quando você vê um animal que ele tem um tártaro, que seria como se fosse uma pedra, aí a bochecha fica raspando ali em cima, lógico que ela vai dar úlcera por dentro, né? Ou o animal vai ter uma gengivite, vai ficar vermelho aqui, porque ele tá com aquela pedra aqui em cima. Mas às vezes você examina um animal, que eu vou mostrar para vocês uma foto, que ele não tem ele não tem um cálculo dentário tão espesso que cause aquele sangramento ou aquela inflamação na gengiva. Mas isso é um dos sinais, a gente vai ver que ele tem essa gengiva estomatite. Outros sinais que vão ser apresentados para o veterinário, você vai levar, usa um anti-inflamatório, um antibiótico, às vezes usa um corticoide de longa duração, né? E o animal melhora, ele volta a comer, você percebe, você tira a dor, ou você entra com remédios para dor, tramal, dipirona, e ele vai melhorar. Mas você tirou o remédio, deu um tempo, volta. Então, isso não é uma coisa normal, né? Se ele tá só com uma gengivite por conta de tártaro, ele vai incomodar um pouquinho, mas ele vai continuar comendo, né? Mas essa daí não, ela volta, o animal volta a ter esses sinais de babar, de não querer comer, né? Então, assim, só olhando aqui, vamos ver se a Érica foca. Então, nós temos 3 tipos. Nós temos a leve, que às vezes é só assim uma gengivite leve, mas o animal está já apresentando esses sinais. Nós temos a moderada, ó, tá vendo que aqui ele nem tem um acúmulo de tártaro, tá vendo? Aqui ele ainda tem um pouquinho. E olha, ele já tá com aqui um pouco vermelho, com uma gengivite. Aqui tá bem vermelho, aqui não dá para ver direito, mas ele já tá com úlceras aqui. Isso dói, a úlcera, gente, dói muito, né? Aí esse é o leve, tá? Então, mas mesmo assim a gente vai ter que fazer o tratamento que eu vou mostrar para vocês. Aí tem a grave e tem até mais grave do que eu vou mostrar para vocês. Olha esse daqui, olha essa hiperplasia. Hiperplasia é esse aumento de gengiva. Olha aqui, ó. Tá tampando já quase o dente, né? Aqui, ó, tá aqui grosso, aqui, ó, tá aumentada a gengiva. Aqui ele tem feridas, ó. Ferida aqui, ferida. Aqui tá bem sangrando, só de você pôr a mão sangra. Então esse é de grave indo para bem assim um estado bem avançado. Aqui, ó, do lado de lá, do lado de dentro da boca, olha, aqui tá bem inflamado, tá bem com hiperplasia gengival, quer dizer, esse aumento de gengiva, certo? Então esse é o do grave para pior. Bom,
Então, o que a pessoa, o que o tutor precisa entender? Por isso que quando eu marco a consulta, eu quero que a pessoa venha aqui para ela entender essa doença. Então, essa doença, como voltando, ela não tem uma causa definida, ela tem graus de doença e graus de melhora. Ela pode ser leve, moderada ou grave, e ela vai ter graus de melhora. Qual que é o tratamento proposto para gengiva e estomatite? Extração dos 14 dentes. São 4 em cima de cada lado, na maxila, e 3 embaixo de cada lado na mandíbula. Então são 14 dentes que precisam ser removidos nesse mesmo momento. Ai, doutora, mas é uma coisa muito radical? Não é. Primeiro lugar, voltando um pouquinho. O animal doméstico nosso, ele não precisa dos dentes. Por quê? Na natureza, o lobo e o felino, o que eles vão fazer? Eles vão usar as presas para prender a presa. Aí o que ele vai fazer? Ele pega a presa inteira, então ele vai usar esses dentes de cima, ó, esse daqui, o quarto premolar superior, junto com o molar inferior, que são pontudos, ele vai usar esses dentes para quebrar aquele animal que eles caçaram, dá 2, 3, 4 mastigadas e vai engolir, porque eles têm que correr. Porque senão eles vão ser a próxima presa, ou vão tirar deles a presa, ou eles vão ser a próxima vítima. Então ele não pode ficar lá mastigando pensando na vida, ele tem que correr. Então essa é assim que o animal, ele é o comportamento dele. Outra coisa, a digestão no animal, ela começa no estômago. A nossa começa na boca, por isso que você tem que mastigar várias vezes para liberar a amilase, aí depois vai para o estômago. O animal, como já na natureza ele não vai mastigar, então vai começar somente no estômago. Outra coisa, por que o animal tem, por que a gengiva dele é escura, o palato dele é escuro? Isso é queratina. Queratina a gente sabe, lembra a unha, cabelo. Deixa essa mucosa ela mais firme. Para quê? Exatamente para eles poderem comer esse osso. Porque se você pegar um osso, uma casca de ovo sem querer, você pode ver que você machuca a gengiva, você machuca o palato. Eles não, você pode dar um ovo inteiro pro cão, pro gato, que ele vai comer, é até bom, que é cálcio, né? Mas e não vai machucar a boca deles, porque então esse animal, o nosso doméstico, ele já vem com isso também na genética dele. Então eu brinco que eu falo que o animal doméstico, ele serve somente para eu ganhar dinheiro, né? Porque ele não precisa dos dentes para nada, ele não vai usar, a gente já dá a comida para eles pronta, você já dá a ração, você já dá a comida, ele não precisa caçar, ele não precisa quebrar aquele osso daquele animal para poder engolir, entendeu? Então o animal, se ele ficar sem dente nenhum, ele vive muito bem, obrigada. Então, voltando na gengiva e estomatite, então qual que é o primeiro tratamento proposto? São as extrações desses 14 dentes. Ele vai ficar muito bem. Só que voltando e deixando bem claro para vocês, a gengiva e estomatite, ela tem graus de doença e graus de melhora. Então ele pode melhorar, quando você parte para as extrações, ele pode melhorar 30, 40, 60, 70%. Nós vamos ver dali para frente o que vai acontecer. Tá? Então aí a gente vai poder fazendo isso, a gente vai poder ajudar. Então aí você talvez não precise dar tantas vezes o corticoide, tantas vezes o antibiótico, a gente vai diminuir as vezes que você vai usar a medicação desse animal. Ou ele vai ficar muito bem, certo? Eu tenho o caso que o animal fica ótimo, ele sai daqui comendo ração dura. Tá sem dente nenhum e come ração dura no mesmo dia. Você tira a dor, você tira a inflamação daquele animal. E aí de repente já aconteceu, um mês depois ele volta. Não tem dente nenhum, mas ele tá todo com aquela inflamação, com aquele sangramento. Mas aí você já vai entrar com uma medicação mais leve e ele vai ficar bem. Certo? Tem colegas, tem alguns, e se são casos mais graves, às vezes a gente tira, tem colegas na parte de odontologia veterinária que extraem todos os 32 dentes na mesma sessão. Tá? Eu não, por enquanto eu faço os 14, que são os do fundo, os premolares, os molares superiores e inferiores, aí a gente vai levando. Quando não tiver mais jeito, a gente parte para as extrações dos caninos superiores, inferiores e dos incisivos, ok?
Bom, qual que é a segunda doença na boquinha que o gato tem? A gente chama a lesão reabsortiva. O que é isso? Também não tem uma causa definida. Eles acham que seria também pelo hoje o animal ele não caça, ele não morde osso, né? O gato, né? O felino. Então por isso que poderia acontecer. Mas também não é o certo, porque eu tenho colegas que mexem com animais selvagens, né? Com onças, e lá eles vão fazer todo o tratamento, né? Esses de lugares que tem os animais, onde tem os animais ali que eles conseguem cuidar, né? Então aí eles vão fazer o raio-x, aí aquele leão ou aquela onça apresenta a lesão reabsortiva. Então também não tem uma causa definida. Quais são os sinais? O animal também ele pode salivar ou não, ele pode, né, não querer comer, tá? Falta, não quer comer, mas um dos sinais mais assim clássicos, ele chega perto da comida, ele tem assim, você percebe que ele tem um tipo de uma aflição, ele chega perto e ele volta. Tá? Esse é um sinal bem interessante. Outro que quando a gente vai fazendo o exame físico, você percebe às vezes uma gengivite, você percebe aquela... Porque aqui se a gente olhar, a gengivite, a inflamação, ela tá aqui, né? Ela tá aqui, ó, em cima, né? Ela tá assim acima do dente. Um dos sinais da lesão reabsortiva, às vezes a gengiva ela tá aqui, ó, ela tá crescida aqui, ela está aderida em cima do esmalte, como eu expliquei ali, aqui fica melhor para a gente visualizar, ó. Então, quando um dos sinais clínicos, né, na consulta que a gente vai ver que o animal, que o gatinho está com esse sinal de lesão reabsortiva, então, como eu expliquei, essa lesão reabsortiva ela deixa o dente fraco. Né, ela começa a ter desgaste no esmalte do dente. Aí a gengiva vai lá e protege. Então é onde você visualiza aqui, ó, essa gengiva em cima do canino, ó. Certo? Então esse é um dos sinais clínicos que a gente consegue observar na consulta. Então voltando a falar o que é essa lesão reabsortiva, né? Como eu falei, ela não tem uma causa definida. E ela vai o quê? Ela vai destruir a raiz do dente. Ela começa na raiz do dente, aí ela vai para a coroa do dente, tá? Mas não necessariamente nessa ordem, ok? Então aqui nós vamos mostrar, ó. Aqui, por exemplo, esse é o mesmo gato. Então ele veio com aqueles sinais, não querendo comer, chegava perto da comida e tinha aquela aflição e se afastava, né? Você examinava a boquinha dele, não tinha muito tártaro, muito pouco, não tinha aquele sinal de gengiva estomatite, não estava com gengivite, não estava sangrando, ele tinha até aquela dentição íntegra, certo? Nem tártaro ele tinha. Certo? Então aí você já suspeita, só que ele não apresentou para mim naquele momento um sinal clássico, né, daquela gengivite, daquela gengiva em cima da coroa. Então não tem jeito, tem que ser anestesiado e fazer a radiografia de todos os dentes, tá? Então quais são os sinais? Ó, esse é esse animalzinho. Então esse é um lado, esse é o outro. Então essa lesão reabsortiva, ó, ela começa a destruir a raiz do dente. Nesse caso aqui, ela destruiu a raiz de um dente, aí ela foi para destruir a coroa do dente, que é onde a gente tá vendo, né, o dente. Aí ela ia provavelmente destruir tudo aqui e ia começar a destruir a outra raiz, certo? Então, esse animal, de um lado, ele estava desse jeito. E do outro lado, aqui, ó, esse dente, que é o mesmo que esse aqui, ela destruiu uma raiz, destruiu toda a coroa do dente e ficou uma raiz. O outro dente, que é um dente maior, olha como esse dente é grande, ele tem essa raiz maior, mais grossa, e do outro lado, essa raiz está totalmente deformada e essa não tem praticamente. Então, esse animal, se ele vai num colega que não tem essa especialização, e ele fala assim, doutor, eu quero que examine, ele tá com ou com uma litose, né? Ou ele tá com esses sinais, não quer comer, ele vai olhar, não vai achar nada, certo? Ele vai ver que esse dente aqui tá bonitinho, ó. Ele não está visualizando que não tem essa raiz. E desse lado ele não está visualizando que tem problema nas duas raízes desse dente e que esse dente não tá aqui, ele não tá vendo. Ele pensa que ele não tem. E tem essa raiz.
E a lesão reabsortiva, gente, dói muito. Você tem que tirar, você precisa fazer a radiografia de todos os dentes, porque é o que eu expliquei, ele às vezes tem em um dente, não tem no outro, tem numa raiz, não tem na outra, certo? Como que eu vou saber? Raio-x intraoral, certo? E aí você tem que tirar essa raiz. E não só isso, eu tenho que tirar aquele dente, aquela raiz, eu tenho que desgastar o local daquela raiz, o alvéolo, e eu tenho que dar uma discreta desgastada na linha dessa mandíbula, porque você tem que tirar os restos celulares da lesão reabsortiva. Então, se você não tiver o material adequado, você não consegue fazer esse desgaste, certo? Então, por exemplo, esse animal... Então, agora vamos misturar as duas doenças. Então, o animal ele chega para mim, ele tem gengiva estomatite. Ah, tá, então tem que tirar os 14 dentes. Ah, tá, a Eliane falou que tem que tirar os 14 dentes, então vamos tirar os 14 dentes, certo? Só que se você não faz a radiografia intraoral, você não vê, não sabe que ele tem a lesão reabsortiva. A lesão reabsortiva, por que destrói o dente? Porque ele deixa o dente fraco, o dente começa a quebrar. Então aí por isso que ele quebra, ele vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. E se a pessoa vem aqui e fala, ah, ele tem gengiva estomatite, vamos tirar esses dois dentes e esses dois aqui. Mas e essa raiz que ficou aqui? Que ficou para trás, tá? Então quando a gente programa você vai programar um tratamento para gengiva estomatite, duas coisas. Por que eu preciso do raio-x intraoral? Eu preciso saber se esse animal tem lesão reabsortiva, então essas raízes elas ficam fracas, quebradiças, isso vai dar um pouco mais de trabalho para mim, que eu sei o que eu estou fazendo. Agora, se é um colega que não tem um raio-x, ele não vai saber que a raiz quebrou e ficou ali, tá? E qual outro problema para gengiva estomatite? Se ele for um animal mais velho, ele pode ter anquilose. Anquilose é quando a raiz gruda no osso, então as extrações ficam mais difíceis. Então, vai dar um pouco mais de trabalho. Então, você precisa, na gengiva estomatite, para poder extrair os 14 dentes, você precisa do raio-x, para ver se ele tem lesão reabsortiva ou se ele tem anquilose. Na lesão reabsortiva, para que você precisa do raio-x? Para você saber se ali não tem uma raiz, um dente, né? Como que está, olha a deformidade, né, desse dente aqui. Olha como ele está, uma raiz espessa, então eu tenho que saber que ela está desse jeito. E aí outra coisa, finalizando a lesão reabsortiva, a gengiva estomatite, você tem que tirar os 14 dentes. A lesão reabsortiva, você vai tirar somente os dentes que estão com problema. Então, nesse caso aqui, eu tirei esse dente apenas, porque ele estava com essa lesão reabsortiva nesse dente. Do outro lado, eu tirei esse dente e essa raiz. Ficaram na mandíbula do esquerda e direita, ficaram esses dois dentes do meio, certo? Só que dali 3 anos exatos ele começou de novo, chegava perto da ração, não queria comer, tinha aquela aflição, começou a salivar. Quando eu fui fazer o raio-x dali 3 anos, olha aquele dente do meio. Então olha como esse dente parece um fantasminha da raiz. Então você precisa, e também olha que esse aumento aqui do osso na mandíbula. Então você precisa do raio-x intraoral. Então, gente, é importante que vocês saibam disso. O gato, ele pode ter o tártaro igual o cachorro, mas se ele tem a gengiva estomatite, ele vai ter graus de doença e graus de melhora, e um dos tratamentos é a extração de 14 dentes ou de todos os dentes. Na lesão reabsortiva, ele tem que ser acompanhado. Ele, todo ano, cada ano e meio, ele tem que vir para a gente poder fazer raio-x, não só para fazer uma profilaxia, que isso é para a saúde da boquinha, para a saúde oral dele, mas também para a gente ver se não está apresentando a lesão reabsortiva em outro dente. Ok? Então, você precisa saber que o seu cão e o seu gato, eles precisam visitar o dentista veterinário anualmente. Porque aí você vai ter uma saúde, é igual um humano, a saúde começa pela boca. Só dando um exemplo para vocês, como é importante isso, hoje em dia, na área humana, alguns médicos, eles estão pedindo para a pessoa fazer uma limpeza de tártaro antes de ir para a cirurgia. Por quê? Por causa daquela bacteremia, né? Que quando você vai mexer em algum órgão, um osso, alguma coisa, tem aquela bacteremia, né? Que
que ela caminha, então não pode. O ideal, oncologistas, entendeu? Oncologista, você vai fazer um tratamento, uma quimioterapia, que é uma coisa que é judia, né? E você você tá com tártaro na boca, você tá com bactéria. Como é que a célula, lembra? Como é que a célula vai carrear aquele quimioterápico se ela tem que, além disso, cuidar dos seus nutrientes e ainda brigar com as bactérias, com os restos celulares? Então, a quimioterapia não vai funcionar 100%. Certo? Muito obrigada, Érica.